que ele pediu o visto para ir na ONU só para espinafrar o Trump mesmo. Aí o que o Trump fez? Tá bom, deixa você entrar por conta da ONU, por causa do acordo com a ONU, só que não era isso. E não é que o Padilha correu pra dar aquele chilique, fazer birra, bater o pé, chorar, ralar ao vivo. Tá todo choroso aqui. Brasil pede intervenção da ONU. O Padilha peidou, meu amigo, o Padilha peidou. Isso é o fim do governo Lula, tá? Nós não aceitaremos anistia light meia boca. Eu tô me comprometendo com você. Ficou uma arara com a restrição lá dos quadradinhos lá de Nova York e tá todo choroso aqui. Padilha desiste de viagem à ONU e diz que vão entrar em... Aqui, ó. Brasil pede intervenção da ONU e diz que restrições de visto a Padilha são absurdas e não sei o que lá. Meu amigo, visto americano, cara. Não, os Estados Unidos têm um acordo com a ONU, né, que é para permitir que as pessoas vão na ONU, mas é só isso mesmo, meu amigo. Eles não são obrigados a te dar visto, né, porque você é ministro do Lula, né? O problema todo era esse. Ele queria o visto para dizer que, olha só, tá vendo essa proibição do Trump não é de nada, eu consigo entrar nos Estados Unidos e coisa e tal. Aí o que o Trump fez? Tá bom, deixa você entrar por conta da ONU, por causa do acordo com a ONU, mas só pode ficar aqui nesse quadradinho aqui, ó, nesse quadradinho onde tá a ONU aqui, os hotéis que você vai ficar, só pode ficar aqui. E aí o Padilha ficou chateado, porque ele não ganhou a parada, agora tá chorando pra ONU aqui. Pode chorar à vontade, meu amigo, que negócio é esse? Ué, o governo tem o direito de deixar entrar quem ele quiser. O governo brasileiro também não deixa entrar qualquer um que ele não queira aqui no Brasil. Não pode, é premissa do governo permitir se entra ou não no país. Pois bem... O Padilha peidou, meu amigo, o Padilha peidou. Desistiu de viagem à ONU por restrições impostas pelos Estados Unidos. Então, ou seja, aí você vê que ele pediu o visto para ir na ONU só para espinafrar o Trump mesmo. Porque se ele quisesse o visto para ir na ONU, ele ia. Ué, se o importante era ir na ONU, o visto permite que ele vá na ONU. Ele vai chegar no aeroporto, vai para o hotel dele, vai na ONU, vai fazer todo o trabalho que ele tem que fazer lá na ONU e coisa e tal. Só que não era isso. O que ele queria fazer aqui é dar aquela liçãozinha de, ai, tá vendo? O Trump tentou me impedir de ir nos Estados Unidos e não conseguiu me impedir de ir nos Estados Unidos. É porque eu peguei um visto para a ONU e tô aqui nos Estados Unidos do mesmo jeito. Só que não adiantou nada, né? E ele ainda pediu para liberar o visto da mulher e da filha. E a resposta dele foi não. Os Estados Unidos têm sim um acordo com a ONU, ele é obrigado a deixar, o Che Guevara já foi discursar no parlamento da ONU, os Estados Unidos deixa o pessoal entrar pelo acordo com a ONU. Mas quando é gente que não é bem-vinda nos Estados Unidos, é o visto restrito. Eu falei isso desde a primeira vez. A primeira vez que surgiu esse papo de que, ai não, mas eu vou pedir um visto da ONU, não sei o que lá. Eu falei, olha só, até pode. Mas os Estados Unidos dá uma restrição que você só pode ficar naquele lugar ali, do aeroporto, hotel, ONU, hotel, aeroporto e acabou. Não pode fazer mais nada, né? E foi exatamente o que eles fizeram, né? O pessoal ficou puto, cara. O Padilha, não que um desrespeito. Ué, desrespeito é você achar que tem o direito de ir no país dos outros, mesmo quando não é bem recebido, mesmo sendo acusado de uma falha gravíssima de direitos humanos, de ser patrocinador de escravidão, no caso dos mais médicos. Se você achar que vai ter esse direito, que vai chegar lá e vai acontecer, coisa e tal, vou enganar o Trump, vou fazer ele de otário, ele me proibiu de ir nos Estados Unidos, mas eu vou entrar assim mesmo, porque eu sou da ONU, eu vou da ONU e coisa e tal, e se fudeu. Se fudeu completamente, né? Aqui, ó, a restrição de Trump a Padilha é similar à imposta ao ministro do Irã e o prazo dificulta recurso, né? Que recurso, cara? Não vai conseguir não, cara. O Trump já falou que não vai deixar. Que história é essa? Não tem papo de recurso não, né? Aqui, o governo Lula ainda não confirmou a viagem do ministro da Saúde, mas agora já falou que ele não vai, já desistiu de ir. Então, é a mesma imposta ao ministro do Irã. É isso aí, por quê? São pessoas que não são bem-vindas nos Estados Unidos. Ao invés de entender assim, ai, que absurdo Trump proibiu Padilha, não sei o que lá, vocês vão entender que, caramba, nós estamos ficando iguais aos Irã, né? E quem imaginaria isso, né? Porque o Lula deixando o navio iraniano parar aqui no Rio de Janeiro, o Lula elogiando o Irã, o Lula elogiando a Rússia, elogiando a China, elogiando a Venezuela, né? É lógico, a gente está indo pro lado errado, pô, estamos indo pro lado errado dessa história. Aqui, ó, a restrição de circulação imposta pelo governo Trump ao ministro da Saúde, Padilha, é similar à que já recaiu em diferentes anos sobre ministros das Relações Exteriores do Irã, que visitavam Nova York para a Assembleia Geral da ONU, né? Os ex-chanceleres Hossein Amir, não sei o que lá, e outro cara aqui, enfrentavam o mesmo tipo de impedimento de se locomover por quarteirões em torno do local de interesse. Mas é exatamente essa história. Eu já falei para vocês, isso é assim mesmo, né? Os Estados Unidos fez um acordo com a ONU foi montada em Nova York com a proposta de que os Estados Unidos deixariam
todos os líderes de delegações irem na ONU para discursar, né? Porque a ONU tem que ficar em algum lugar. Então aquele país onde fica a ONU tem que permitir que os líderes, mesmo de países inimigos, vão ali discursar. Os Estados Unidos se comprometeu com isso. Beleza, lindo, maravilhoso. Agora, os Estados Unidos não é obrigado a fazer mais do que deixar o cara ir na ONU. Então beleza, o cara quer ir na ONU, o Padilha quer ir na ONU, beleza, ele vai lá, vai do hotel dele na ONU, volta e vai embora, pronto. Não tem direito de passear nos Estados Unidos inteiro por conta disso, né? O cara tá chateadinho com essa história. É o que eu falo pra vocês, esse pessoal parece que tava tentando se ligar com os BRICS sem os Estados Unidos perceber. Não, vamos fazer aqui, sem perceber, a gente continua com acesso aos Estados Unidos e coisa e tal. Toda essa política de data center que eles estão fazendo aqui no Brasil e coisa e tal, mas para ajudar a China e coisa e tal, sem os Estados Unidos perceber. Agora que o Trump pegou no pé do pessoal, tá vendo que não vai ter essa, não vai ter moleza, pô. Acabou, já era, né? Aqui, ó, o Alexandre Padilha foi orientado a se restringir ao trajeto entre aeroporto e hotel que se hospedará e o local das reuniões das entidades que vai visitar em Nova York, como o distrito sede da ONU e o prédio da missão permanente do Brasil. Ele também poderá visitar e circular ao redor da residência do representante permanente do Brasil, onde Lula vai se hospedar. O mesmo vale para parentes do ministro Petit. Ah, tá. Então, ou seja, eles permitiram que a mulher e a filha fossem nessa mesma condição. Mas aí, é lógico que a mulher dele e a filha dele não quiseram, né? Porque, porra, de novo, ele pediu esse negócio não com o interesse de realmente ir na ONU. O Padilha não tem nada para fazer na ONU, tem zero coisas para fazer na ONU. O Padilha queria dar uma lição no Trump. Não, tá vendo, Trump, como é que eu sou esperto? Sou esperto pra caralho, muito esperto. Não é que os Estados Unidos é obrigado a me dar visto por causa da ONU, vou pedir o visto e coisa e tal. Tomou na toba, aí desistiu, ficou todo chateadinho aqui. Brasil pede intervenção da ONU e diz que restrições ao visto de país são absurdas. Como assim absurdo, meu amigo? Os Estados Unidos já falou que o cara não é bem-vindo nos Estados Unidos, ele e a família dele. Ah, mas a ONU tem um acordo com os Estados Unidos, então tá bom, a ONU tem um acordo, então beleza, você pode vir, pode ir na ONU ali, ir pro hotel, e ok, e pronto. Ué, pra que ele quer passear mais? Não tem nada que obrigue os Estados Unidos a deixar pessoas passearem nos Estados Unidos dizendo que vão pra ONU, porra. Que negócio é esse, né? Então aqui, ó, nos dois governos a expectativa é que o ministro não viaje mais para os Estados Unidos e, segundo apurou o Estadão, por causa das limitações. Padilha ainda não oficializou qualquer decisão, mas agora parece que já oficializou, né? Já disse aqui que não vai, desistiu da viagem à ONU de qualquer forma, né? Outra coisa curiosa é que o Haddad desistiu também, tá? O Haddad também não vai não, tá? O Haddad tinha visto, não tem problema nenhum, mas desistiu de ir. De novo, por que ele desistiu de ir? Porque eles estavam querendo testar o governo Trump. Eles estavam pedindo esses vistos para testar o governo Trump, para ver se conseguiam os vistos para ir para lá, né? Tentaram do Haddad, o Haddad saiu, beleza, não tem problema, porque o Haddad não estava ligado nem com mais médicos, nem com a perseguição ao Bolsonaro. O Haddad é um bosta do mesmo jeito, eu torço para ele se fuder completamente, mas a verdade é que ele não está ligado a nenhuma dessas duas coisas. Então o governo americano falou, não, beleza, o Haddad não tem problema nenhum. Né? O Lula também, como presidente do Brasil, também pode ir, não tem problema nenhum, né? Mas no final das contas, essa foi a situação ali, testaram com o Haddad, viu que conseguiu o Haddad, agora eles não querem mais porque o Padilha ficou de fora, né? Ou então, pode ser que o Haddad esteja com medo, né? Talvez o pessoal esteja começando a ficar medrado dessa história lá, da resposta americana acontecer com o Lula lá na ONU, né? No momento que o Lula chegar lá na ONU, acontecer essa resposta, né? Vamos ver o que vai acontecer por lá. Aqui, ó, além disso, temos mais outra notícia ruim para o governo Lula. O Sabino, que é o presidente, é o ministro do União Brasil, que está no governo Lula, vai sair do governo Lula de fato, vai pedir a emissão do turismo na próxima semana após o ultimato do União Brasil. Ou seja, a saída do União Brasil do governo Lula parece que está definida, e com isso não deu certo a tentativa de chantagem que o pessoal estava fazendo com o Rueda, então o Lula vai ficar sem União Brasil. Isso é o fim do governo Lula, tá? Ele não consegue aprovar mais nada no Congresso sem o apoio da União Brasil. Deixar muito claro, essa anistia meia boca não vai resolver os problemas do Brasil, pelo contrário, vai aprofundar os problemas. Então a nossa orientação aqui nos Estados Unidos, e eu aposto que o PL vai segui-la, é de que um texto de uma anistia que não seja ampla, geral e restrita será rejeitado. Ah, mas Paulo, se for rejeitado a gente não terá nada. Paciência. Essa não é a anistia que o Brasil precisa. E não é por razões muito simples. Primeiro que ela não pacifica o país e não resolve o problema da pressão das pessoas politicamente perseguidas. E uma vez que não faz isso, não tem efeito algum em reverter, por exemplo, as sanções americanas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e as tarifas contra as exportações brasileiras. Vamos fazer o seguinte,
Vamos ver como os americanos vão se portar na semana que vem. Eu adianto aqui, início da semana, resposta duríssima. Como nós veremos ainda hoje, eles estão acompanhando os avanços legislativos e a situação política do Brasil. E não ficarão satisfeitos com uma anistia meia boca. Hoje, ao telefone, conversei longamente com eles. E eles estão sabendo os detalhes do que vem acontecendo. E a posição é: os Estados Unidos continuarão lidando com o Brasil com o grau de liberdade que o país der aos seus cidadãos. Se o Congresso for sequestrado pelo Supremo Tribunal Federal, como disse o relator, essa entrevista foi traduzida e passada para os Estados Unidos. Se isso que ele está dizendo, que o Supremo Tribunal Federal sequestrou o relator, nós continuaremos aumentando a pressão. Ai, mas, Paulo, está tudo combinado. O Mota fez isso de jogo de cena. Eu falo, pô, mas não bastou? Ontem era o Mota ia votar anistia para perder. Aí passa com 311 votos, muda. Não. Agora o combinado é outro. Meu filho, você não entende como funciona o Congresso. Não tem esse negócio de combinado. Aquilo lá são um monte de interesses. Existe um processo de convencimento, existe medo, existe um monte de coisa em jogo. Existe a sua pressão. Não funciona dessa forma. Parem de acreditar nessas pessoas. Eu já falei isso milhões de vezes. O Centrão abastece a imprensa com o que a imprensa quer ouvir. A imprensa utiliza o que o Centrão diz para ficar, ai meu Deus, não vai acontecer. Não se preocupem, Paulinho da Força pode falar o que ele quiser, mas quem decide essas coisas não é o relator. O relator não é um super-homem que decide unilateralmente qual vai ser o texto votado. Muito pelo contrário, quem decide é a maioria. Há uma série de instrumentos regimentais para você aprovar anistia ampla, geral e restrita, mesmo que o Paulinho da Força não queira, inclusive a possibilidade de trocar o relator. Por isso que eu estou dizendo, não se dê por derrotado. Parte do sucesso vai depender da pressão e da cobrança que você fizer ao seu deputado. E essa pressão tem que ser feita. Eu já disse, sem o PL, fiquem tranquilos, sem o PL na jogada, nenhum texto é aprovado. Então, se eles quiserem escantear a direita para propor uma anistia light deles, também não vai dar certo. Vamos ter aí, ele está falando de umas 2 semanas, eu acho que mais 3 ou 4 de discussão. Eu volto a dizer, o Centrão abastece a imprensa do que ela quer ouvir e, no final das contas, ele acaba fazendo o contrário do que diz para a imprensa. 2, 3 semanas atrás não era possível que a anistia fosse votada. Aí essa semana já virou, não, vai ser votada a urgência, mas já está combinado que vai perder. Agora já está combinado que vai ser votado, mas vai ser uma anistia light. E as pessoas, os analistas da internet, ficam lendo a imprensa, se informando pela imprensa. Eu não me informo pela imprensa. Eu falo com 10, 15 deputados todos os dias da minha vida. Deputado de centro, falo com o governador, deputado de centro, deputado de direita. A imprensa, o que a imprensa quer? A imprensa quer te derrotar. Ela quer dizer que não tem chance de aprovar a anistia. E tem gente da direita comprando isso. Porque ela sabe que se ela conquistar a sua mente e o seu coração, você já está derrotado. Ela também dizia que não tinha chance de acontecer a sanção dos Estados Unidos. A imprensa agora diz que as sanções não têm efeito. E a gente está vendo os efeitos. A gente viu a mudança os efeitos na mudança do posicionamento do STF. A gente viu os efeitos agora na mudança de posicionamento do Congresso. Não, mas nada vai adiantar. Não tem chance de aprovar a anistia. A anistia agora não vai passar. Não, mas se passar. Não, se passar não vai ser ampla, geral e restrita. E não vai liberar o Bolsonaro. Não, mas se liberar o Bolsonaro, aí não vai passar no Senado. O Alcolumbre vai barrar. Não, mas se passar no Senado... Não, se passar no Senado, o Lula veta. Ah, não, e se o Lula vetar, vão derrubar o veto? Não, mas se derrubar o veto, vão derrubar no STF. Ou seja, eles querem. O trabalho deles é criar conjecturas mentirosas para fazer você desistir. E tem gente comprando essa porcaria. Bando de broxa! Enquanto isso, nós aqui, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar ponto a ponto. Primeiro, resolvemos o problema de pautar na Câmara. Algo pelo qual, volto a dizer, nós estamos lutando há 2 anos. Os últimos 8 meses de mandato do Hugo Mota. Agora a gente vai trabalhar no texto.
Depois de trabalhar no texto, a gente vai trabalhar na aprovação. Depois, a gente vai ter que apontar todos os canhões para o Senado, para aprovar também no Senado até chegar a batalha no STF. Ai, mas quando chegar no STF, estamos todos perdidos. O faraó vai nos matar, ele vai chegar com seus carros de guerra. Quando chegar no STF, olha, já vou te adiantar, a batalha não é tão ingrata quanto muita gente pensa. A gente já vai ter vencido todos os outros frontes e vai ter uma cidade para conquistar, um inimigo. Mas vamos ter um país inteiro alinhado em defesa da anistia e os Estados Unidos nos dando suporte aqui do exterior. Ora, veja, hoje no STF a gente já tem 3 ministros abertamente dissidentes. Nós temos um ministro Barroso choramingando ao vivo, como a gente vai ver daqui a pouco. E eu pergunto a vocês sabem qual é a posição do Fachin? Eu não sei. Vocês sabem qual é a posição do Dias Toffoli? Não sei. Só para dar 2 exemplos, andam calados, né? Será que não é possível mudar a posição deles depois de uma Magnitsky, que já vai ter tido efeito, destruído a vida do Alexandre totalmente, pegando suas famílias, suas empresas e absolutamente tudo que ele tem, e possivelmente outros ministros, até lá, de outros ministros do STF? Eu repito, eu falo isso todos os dias. Nós não podemos nos esquecer que nós temos o único aliado que importa, que é o Senhor dos Exércitos. Nós temos a providência, e eu tenho fé nisso. Eu tenho fé que eu vou fazer o que é certo, eu vou buscar o reino dos céus, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. E no fundo é isso, as pessoas têm um problema de fé. Façam a parte de vocês e deixem que Deus se encarregue do restante, mas faça tudo o que você puder. Tudo o que você puder. Esquece as notícias, esquece os acordos de bastidores. Isso acontece o tempo inteiro. É claro que há acordos de bastidores. Não há há 30 acordos diferentes de bastidores que mudam o tempo inteiro de acordo com a conveniência do momento. Então é claro que a gente tem que estar vigilante. Mas esperem o melhor. E tão somente estejam preparados para o pior. Quem só espera o pior nunca ousa. E quem não ousa não vence. Porque já foi derrotado dentro da própria mente e do coração. E eu sou um vencedor, eu venci em tudo que eu fiz na minha vida. E eu não entrei nessa briga para perder. Eu vou vencer. Você vai vencer. O primeiro mais importante, que é o assunto de hoje, é que a maior barreira que nós enfrentamos até agora foi derrubada. O problema real era a discricionalidade que o regimento interno atribui ao presidente da Câmara. Se o Mota não quisesse botar em votação, realmente não colocaria. E o que nós poderíamos fazer era derrubar o Mota. Que seria um trabalho enorme, uma etapa anterior. O problema todo era se a urgência seria ou não votada. Eu digo há pelo menos 8 meses, mas na verdade há 2 anos desde o Arthur Lira. Então, graças à pressão dos Estados Unidos, mas também às ruas, que tornaram a situação insuportável, a ponto de 2 meses atrás, vocês não sabem, mas eu sei, 1 mês e pouco atrás, o Alexandre de Moraes ter recebido um emissário do Congresso dentro da sua sala para dizer a ele: o presidente Hugo Mota não vai mais conseguir segurar. Eu estou aqui para lhe dizer que o presidente Hugo Mota não vai mais conseguir segurar. É claro que você não sabe disso. Há muitas coisas que as pessoas não sabem. Há muitas coisas que as pessoas não sabem, mas querem pagar de que sabem todos os acordos que estão acontecendo nos bastidores, porque leram na Globo News, na André Sadia, ouviram um cara falando. Mesmo na Câmara, um monte de deputado perdido. E o que dá para dizer é que o problema de ontem foi resolvido. Comemorem, celebrem. A parte do Hugo Mota ele fez. Agora cabe a nós defendermos a nossa posição da anistia ampla, geral e restrita. Nós não aceitaremos a anistia light meia boca. Eu estou me comprometendo com você a não retroceder. Não parar, não precipitar e não retroceder. Humilhado, o ministro de Lula desiste de viajar para Nova York. Então, bom dia para você que ainda não recebeu um bom dia
na sua vida no dia de hoje. Que você tenha um dia abençoado, comece bem o seu final de semana e quer um jeito melhor do que começar o seu sábado, do que ver um verdadeiro chilique de um dos principais ministros de Lula, que ficou, olha, magoadinho. Magoadinho porque ele recebeu o visto da vergonha do presidente americano Donald Trump. A gente vai agora celebrar. A gente vai curtir um dos poucos momentos de celebração que nós tivemos na semana depois da anistia estar sendo enterrada. E vamos celebrar que tem havido justiça em relação às ações do ministro Alexandre Padilha. Uma justa punição, ainda que indireta, pelo mal que ele causou. Como justiça é algo raro por aqui no Brasil, vamos então celebrar. Pois é, gente, ontem eu publiquei aqui no canal uma análise mostrando para vocês como o ministro da Saúde de Lula, Alexandre Padilha, e o ministro da Justiça de Lula, Ricardo Lewandowski, que estão com seus vistos americanos cassados, cancelados, proibidos de entrar nos Estados Unidos, eles receberam vistos especiais para ir agora para a Assembleia Geral da ONU. Esses vistos são vistos que vêm com asterisco, com uma nota de rodapé. São vistos que permitem apenas participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York, o maior evento da comunidade internacional. Estados Unidos tem um acordo com a ONU, não pode negar esse tipo de visto, mas restringiram a circulação dessas pessoas a áreas muito específicas. Foi um visto da vergonha. Esse visto da vergonha que eles receberam, ele é destinado para autoridades e regimes sancionados pelos Estados Unidos por graves violações de direitos humanos, como Cuba, Venezuela, Rússia, Irã, Coreia do Norte. E o Padilha foi sancionado por ser um dos criadores daquele programa Mais Médicos, que mandou bilhões de reais em dinheiro público brasileiro e de dinheiro descontado dos próprios médicos cubanos que foram vítimas dessa exploração, tudo enviado para financiar a sanguinária ditadura cubana. Pois bem, e não é que o Padilha correu para a Globo News para dar aquele chilique, fazer birra, bater o pé, chorar lá ao vivo, só para dizer que agora ele não vai mais viajar? Ou seja, ele não vai cumprir as missões oficiais por conta da restrição da circulação dele apenas à área do evento, à área do hotel. Bora assistir aqui a esse momento impagável juntos. Prática impede a participação ativa do ministro da Saúde do Brasil em atividades para as quais nós somos convidados para fazer parcerias, inclusive para trazer investimentos, medicamentos. Mas então o senhor não vai, então, pelo que você está explicando? É inaceitável as condições, porque eu sou ministro da Saúde do Brasil. Quando vou para um evento como esse, tem que ter plena possibilidade de participar do conjunto das atividades das quais nós somos convidados. Atividades importantes para o Brasil. Nós teremos visitas a hospitais lá nos Estados Unidos, que são parceiros do Brasil, a instituições de pesquisa. Eu tenho recebido indústrias que a matriz é nos Estados Unidos. Semana mesmo eu recebi uma, que teríamos novas reuniões lá, que ficam fora ali do espaço da ONU, e que são reuniões que vão trazer investimentos aqui para o nosso país. Então o que você está dizendo é que as restrições inviabilizam a ida do senhor. É isso, para explicar para a nossa cidade. As restrições inviabilizam a presença do ministro da Saúde do Brasil para as atividades que ele precisa fazer parte. Inclusive, impedem que eu vá para Washington, que é a Assembleia Geral da OPAS. O Brasil é o segundo maior país da OPAS, é o maior sistema nacional público da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, é a Assembleia Geral da OPAS. A OPAS é dirigida por um brasileiro hoje, o Dr. Jarbas, e impedem que eu vá nessa Assembleia da OPAS, impedem que eu possa, lá na Assembleia da OPAS, estamos preparando um anúncio lá de reforço do Brasil, para o Fundo Estratégico da OPAS, Fundo Rotatório, para comprar vacinas mais baratas do Brasil. Quando o Brasil entra num fundo como esse, baixa o preço para todas as Américas. Os Estados Unidos acabou de anunciar a retirada de recursos da OPAS, já retirou recursos do OMS, faz uma briga permanente contra esses dois organismos. Na prática, está sendo colocado para o Ministro da Saúde do Brasil é impedir a participação na Assembleia Geral da OPAS. Ó, eu tenho duas soluções para você, Padilha. A primeira solução é você ir lá e participar dos eventos principais, são os eventos oficiais. A segunda solução que eu tenho é trocar o ministro da Saúde. Você tirar alguém que está sendo sancionado por violações a direitos humanos e você colocar alguém que não é sancionado por violações de direitos humanos. É simples assim. E a gente nem precisa ficar respondendo aqui ao que o Padilha falou, porque Eduardo Bolsonaro, olha aqui, ó, Eduardo Bolsonaro, ele chegou com uma voadora aqui nos comentários desse post da Globo News, que tinha esse vídeo, respondendo já pra gente. Olha o que ele falou. Inaceitável é um ministro fazer acordo para explorar mão de obra escrava cubana e ainda pagando com o suado imposto dos brasileiros que foi sustentar um regime sanguinário. Gente, parece que o Padilha desistiu de ir para Nova York quando ele viu que, olha, não ia dar para fazer lá as suas comprinhas junto com a Janja, né? Na Quinta Avenida. Afinal de contas, ir para Nova York e não fazer compras é como ir para Roma e não ver o Papa, não é verdade? Afinal de contas, lá tudo é mais barato. Por quê? Por causa dos impostos caríssimos que Lula cobra dos brasileiros e coloca nas mercadorias, nos serviços,
por conta de gastar sem limite. Gasta sem limite, aí tem que ter imposto caro. E aí todo mundo vai pra Nova York e aproveita pra fazer as comprinhas, como a Janja aí, né? Ninguém é de ferro, então a Janja foi antes, já tá aproveitando lá, gastando lá, passeando. Claro que deve estar hospedada com dinheiro privado, né? Quem acredita aí que a Janja tá hospedada com dinheiro privado aí, comenta aí, deve estar pagando do bolso dela. Ou se não, deixa o seu like de indignação, porque certamente ela tá lá hospedada com o nosso dinheiro pra passear em Nova York. Mas falando sério agora, gente, a humilhação do Padilha e do governo Lula, agora equiparado ao regime violador de direitos humanos, foi muito grande. E por isso o Padilha ele colocou o rabinho nas pernas, no meio das pernas, e ele resolveu não viajar. Confere aqui comigo essa matéria aqui que saiu na revista Veja. Padilha é alvo de restrições mais severas do que as de cubanos e de russos em viagem aos Estados Unidos. O ministro, no entanto, sofrerá restrições piores do que as enfrentadas por representantes de países como Cuba, Rússia e Síria. Ele poderá circular apenas por uma área de até 5 quarteirões de onde estiver hospedado. Além disso, só poderá realizar trajetos entre o hotel, a sede da ONU e as instalações diplomáticas do Brasil associadas à entidade. Em contrapartidas, os enviados por Caracas, Venezuela, Moscou, Rússia, Damasco, Síria, podem transitar por um raio de 40 quilômetros no Columbus Circle, uma rotatória ao redor aí de Manhattan. Puro suco de humilhação. Agora chora na cama, que é lugar quente, Padilha. E a próxima vez que for reclamar, por favor, manda um áudio, tá? Agora eu quero ouvir a sua opinião que tá aqui. Me conta aí nos comentários se não dá um gostinho de justiça, ainda que indireta, ainda que limitada, em relação a pessoas que praticam abusos, que fizeram um programa que não só desconsidera aqui os brasileiros, a responsabilidade dos médicos brasileiros, mas um programa que explorava os médicos cubanos e financiava a ditadura sanguinária cubana. Você não odeia a Globo bastante. Isso aí é uma frase que a gente vê direto nas redes sociais. Só que eu acho que já não é mais uma questão de odiar a Globo. Eu já sinto pena dessas pessoas. Pessoas adultas, completamente, brutalmente sequestradas pela ideologia que elas defendem, sem escrúpulos nenhum em mentir descaradamente. Nesse trecho de 2 minutos e 45 segundos que eu vou mostrar para vocês, esta renomada repórter, jornalista da Rede Globo, mente 5 vezes. E eu vou te mostrar cada uma dessas vezes que ela mentiu, tá? Olha o quão baixo esse peso pessoal é capaz de ir. Vamos lá. O cerco promovido pelo governo Trump à liberdade de informação vai crescendo e ganhando cara de autocracia. Um dos sinais disso são as seguidas investidas do presidente para dobrar os veículos de comunicação. Vamos lembrar que os donos de Big Techs, como X e Meta, no governo passado chegaram a brigar com ele, até porque o X, vamos lembrar, não era X do Elon Musk ainda, era Twitter. Muito bem. E por que essa briga? Porque ele não queria moderação de conteúdo dele. Agora, no segundo governo, o cenário é completamente outro. Eles se dobram à Casa Branca em episódios seguidos. Pouco antes da posse, vamos lembrar também, a Meta abandonou a checagem nas suas plataformas. Vamos lá. O próprio Mark Zuckerberg da Meta disse que durante o governo Biden eles eram ameaçados pelo próprio FBI constantemente para retirar conteúdo das redes sociais. Eles eram obrigados a derrubar conteúdos das redes sociais por ordem do FBI do governo Biden. Eu não vi nunca a imprensa nem a Globo falar nada sobre isso. Segundo, não foi pressão do Donald Trump acabar com as agências checadoras. Foi pressão dos próprios usuários da Meta que não aguentavam mais o viés ideológico dessas empresas controladas por globalistas e esquerdistas. Na verdade, essas checadoras de fatos, elas censuravam pessoas e ajudavam a derrubar pessoas que falavam que elas não queriam. Agora, as notas da comunidade é feita pelos próprios usuários e tem muito mais efeito em realmente ter uma política de acabar com o discurso de ódio, preconceito e tudo isso que a gente não gosta. Aqui eles mentem descaradamente. Mark Zuckerberg não fez isso porque Donald Trump pediu. Ele fez isso porque o povo estava abandonando as redes sociais dele por causa das checadoras de fatos. Daí a gente vai recuar um pouquinho para dezembro, antes da posse, quando a rede ABC fechou um acordo no valor de o equivalente a 90 milhões de reais para encerrar um processo movido por Trump, que alegava difamação por parte de um dos apresentadores da emissora. No começo deste... Vamos lá. Mais uma mentira.
Um jornalista dessa EBC fez um livro acusando Donald Trump de ter sido condenado por estupro, coisa que nunca aconteceu. Então o cara vai lá, escreve um livro falando que o Donald Trump foi condenado por estupro, tá? Que o tribunal de Nova York o condenou, mas na verdade o condenou por ter chamado a mulher de mentirosa. O Donald Trump provou isso na justiça, que o jornalista estava... Mais ou menos quando o William Bonner falou que o Bolsonaro tinha alguma coisa a ver com o assassinato da Marielle por causa do porteiro. Lembra disso? Pois é, o Donald Trump processou, a justiça viu que ele estava certo, que o cara passou dos limites e condenou esse jornalista e a empresa a pagar 90 milhões de reais, então deve ser em torno de 15 milhões de dólares. Então, só para entender aqui, acusaram um cara de ter sido condenado por estupro sem ele nunca ter sido condenado. A imprensa fez isso. Próxima mentira. Ano, já com o governo em curso, o bilionário Jeff Bezos, aliado de Trump, mudou a linha editorial do Washington Post, que ele tinha comprado anos antes, e isso levou, entre outras consequências, o editor de opinião do jornal a deixar o cargo, porque só podia falar bem do governo. Que mentira descaradamente absurda. O Washington Post, que foi comprado por Jeff Bezos, simplesmente soltou um editorial falando que ele não ia apoiar nenhum candidato. Olha a loucura. Eles sempre apoiavam candidatos da esquerda, sempre faziam editorial para apoiar candidato da esquerda. Nessas eleições, eles declararam que não iam apoiar nenhum, que iam ficar imparciais. Olha que loucura. A imprensa teve que fazer uma nota editorial dizendo que, olha, nós ficaremos imparciais. Porém, o Washington Post continua sendo um dos mais críticos ao Donald Trump e bate nele todo dia. Só que na eleição, eles não apoiaram nenhum candidato. Aí vem essa mulher aqui e mente descaradamente. Em julho foi a vez do apresentador Stephen Colbert anunciar o fim do programa The Late Show, depois da CBS chegar a um acordo com Trump por causa de comentários feitos por Colbert. Comentários esses que também mentiam sobre Donald Trump, chamavam Donald Trump de fascista, nazista, e cortavam trechos da fala dele, adulterando a fala dele completamente, dizendo inclusive que ele tinha apoiado um grupo de fascistas ou manifestação, o que depois foi provado que era mentira. Também processou, vamos lembrar, o Wall Street Journal em quase 56 bilhões de reais, o valor equivalente a 56 bilhões de reais por difamação, depois que uma reportagem trouxe a famosa carta que Trump teria enviado ao Jeffrey Epstein, aquele bilionário que antes de morrer teve envolvido num grande escândalo de exploração sexual de menores. Lembrando que no Esse caso eu não lembro, sinceramente. No caso do Journal tem uma curiosidade extra, porque ele pertence a um grupo empresarial do Rupert Murdoch, que é aliado de longa data do Trump, chegou a brigar com ele por um tempo, mas agora, por exemplo, estava lá com o Trump na comitiva que foi com o presidente ao Reino Unido. Tá, mas vamos lá. Processar alguém é diferente de mandar fechar uma empresa, é diferente de mandar fechar o Terça Livre, é diferente de mandar prender jornalistas, como a Justiça do Brasil faz. É bem diferente. Agora, se o jornalista fala alguma coisa que você não gosta, você tem o seu direito de processar. Sim, você não pode mandar prender, mandar fechar a empresa, aí não. Dias atrás, veio então o anúncio de Trump de um processo contra o The New York Times, pedindo, olha só... Peraí, então o Donald Trump é autoritário porque ele está processando as pessoas, é isso? No Brasil se fecha jornais, se manda usar a criatividade para derrubar a Revista Oeste, mandou fechar o Terça Livre, que tinha maior audiência na época, mas isso não é autoritário. Muito parecido com o Wall Street Journal, também é um valor bilionário, 79 bilhões de reais, equivalente a esse valor em dólares, por calúnia e difamação. Sim, o jornal que via chamando Trump de fascista, nazista, mentia sobre ele. Cara, imagina, eu acho que o Bolsonaro tinha que ter feito isso, pena que não fez. Tá vendo? O Bolsonaro foi muito democrático, né? Trump acusa o jornal de propagar mentiras sobre ele, e essa questão do valor, gente, é muito importante, porque são valores tão estratosféricos que têm o poder de acuar as empresas, porque se o processo vai adiante... Não é acuar, é só pedir para fazer jornalismo sério. É só fazer jornalismo sério que não tem que pagar multa. Agora é diferente de fechar, né? E ele ganha, isso quebra a empresa. E agora, mais recentemente, tem o caso do apresentador Jimmy Kimmel, tirado do ar por tempo indeterminado na esteira do episódio Charlie Kirk. Agora vamos lá, este caso vale a pena mencionar. Esse caso não tem absolutamente nada a ver com Donald Trump.
O Jimmy Kimmel, que é um cara que está na TV aberta, mentiu dizendo que o assassino do Charlie Kirk era MAGA, ou seja, era apoiador do Donald Trump. Isso ficou mais do que provado. Daí os investidores, tá, os societários da Disney e da empresa ABC ligaram para a direção e falaram assim, olha, esse cara tem que pedir desculpa porque pegou muito mal. O Jimmy Kimmel não só não pediu desculpa, ele escreveu um texto 2 vezes pior, bem pior, e antes de ir ao ar eles falaram que ele não poderia ir ao ar falar aquilo porque estava custando dinheiro para a empresa. A empresa estava perdendo os seus anunciantes, pessoas que pagam, então ia ter um prejuízo muito grande. E aí tiveram que suspender e depois demitir Jimmy Kimmel pela própria empresa, nada a ver com Donald Trump. Bom, isso é só para mostrar para vocês. Você não odeia a Globo o bastante. É impressionante a quantidade de pessoas que vivem num mundo fantasioso porque acham que estão sendo informadas por esse grupo de pessoas que apoia mentira, censura, autoritarismo, que nunca fala a verdade, mas dizem que estão defendendo a democracia. Lembrando, os maiores apoiadores dos atos do Alexandre de Moraes no Brasil é justamente a Rede Globo, que sinceramente faria um bem danado se sofresse uma Magnitsky. É, pessoal, a coisa tá ficando feia, o que nos resta é continuar avançando contra eles, denunciando, falando o que está acontecendo, se posicionando, compartilhando esse tipo de vídeo para outras pessoas, para que o brasileiro entenda o que está acontecendo no Brasil. É muito importante, tá? E olha só, pessoal, essa matéria aqui que eu queria muito trazer para vocês. A gente tá vendo que os Estados Unidos está avançando para cima do Brasil, como avançou para cima da Rússia, como avançou para cima da China e também como está avançando para cima da Venezuela. E olha só, o Maduro arregou de vez. Tentou a sorte com carta a Trump e recebeu resposta. O ditador venezuelano Nicolás Maduro enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propondo uma relação diplomática mais construtiva entre os dois países. O documento foi enviado em 6 de setembro, conforme revelou a agência Reuters neste sábado, dia 20. A correspondência foi escrita 4 dias após a Força norte-americanas realizarem uma operação contra uma embarcação supostamente transportando drogas em águas sul-americanas. No texto, Maduro contesta acusações dos Estados Unidos sobre o papel da Venezuela no tráfico internacional de entorpecentes. Abre aspas, jamais possamos derrotar as mentiras que têm maculado nessa relação. Fecha aspas, afirmou Maduro na carta, defendendo que o relacionamento entre as nações deve ser pacífica. O mandatário venezuelano, o ditador Nicolás Maduro, sugere ainda a intermediação do diplomata Richard Grenell para estabelecer conversações, para superar os ruídos midiáticos e as fake news. O esquerdista é igual em todos os lugares, né? Ele ainda está falando dos ataques à democracia, das mentiras propagadas pelo povo venezuelano, né? Sobre a Venezuela, pelas fake news sobre a Venezuela. Cria vergonha, Maduro. Todos sabemos que você fraudou a eleição aí na Venezuela e tomou o poder para si, pelo amor de Deus. A Casa Branca ainda não emitiu o pronunciamento oficial sobre a carta. Porém, as tensões entre os dois países aumentaram nas últimas semanas com o incremento da presença militar norte-americana no Mar do Caribe, próximo ao território venezuelano. Governo Trump justifica a mobilização como parte das operações antidrogas. Parece que essa foi a maneira mais eficiente que Trump encontrou para responder à carta do tirano venezuelano. Então, como vocês veem, como a Venezuela já é, né, considerado um país ditador, o Maduro é considerado aí um terrorista, chefe, né, de cartel de drogas, os Estados Unidos já deixou bem claro, eles não negociam com terroristas. E agora que os Estados Unidos está colocando cada vez mais navios perto da costa venezuelana, o Maduro está arregando. Lembra daquele vídeo lá atrás, já faz algumas semanas, ele batendo no peito, falando pro Trump vir pegar ele lá no Palácio Miraflores, que ele não tinha medo, que se começar um embate ele pode acabar com o Império Americano. Vocês lembram desse vídeo? Pois é, mudou muito rápido, né? Agora já tá aí quase pedindo por favor para conversar com o Trump. É isso que acontece quando países terroristas, ditaduras que não são democráticas se relacionam com os Estados Unidos, entram em embate com os Estados Unidos. Não tem como vencer. A China não aguentou, a Rússia não aguentou. Venezuela e Brasil vai? É claro que não. Por isso que eu peço para vocês, paciência.
Eu sei que aqui parece que às vezes tá perdido, a imprensa tá falando que não tem como mais. Não confie na imprensa, não confie em senadores, deputados de esquerda, não confie em Temer, Aécio Neves. Não vamos ter memória curta. Esses caras estão aqui apenas para continuarem com o poder nas mãos e dominar o país, continuar perseguindo seus adversários, continuar penalizando o povo brasileiro. Nós não podemos confiar nesses caras. Tudo que eles falam deve entrar por aqui e sair por aqui. Não devemos confiar, tá ok? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento, o que você acha sobre tudo isso que tá acontecendo. Meus amigos, a coisa tá ficando boa pra gente. Por mais que pareça estar perdido, agora Bolsonaro condenado, eles querendo tirar ele da anistia, mas os Estados Unidos sabem de tudo que está acontecendo e também aconteceu nas eleições passadas, nesses últimos anos. Eles sabem de tudo. Fiquem despreocupados. Claro, a gente precisa lutar muito ainda, muita oração, muita luta, né? A gente vai ter que ir pra cima, mas a gente vai vencer no final. Isso eu tenho certeza. Então comenta aqui embaixo sua opinião, seu posicionamento, me ajude a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, tá? Para que o povo brasileiro entenda o que está acontecendo. Quero te agradecer, muito obrigado por estar aqui, isso é muito bom mesmo, tá? Se inscreve aqui nesse canal que é muito importante para você se manter informado todos os dias. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, e a gente se encontra no próximo vídeo.